Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Bom, galera, vocês sempre me vêm divulgando bastante a manual, seja em shorts de YouTube, em reels de Instagram, reels de TikTok, de todas as maneiras eu estou sempre fazendo a divulgação da manual. E nesses vídeos mais curtos eu sempre vou colocando várias informações, mas eu ainda não tenho nenhum compilado aqui no canal falando aí sobre os benefícios da manual. Então qual que é a ideia desse vídeo? É utilizar as perguntas mais frequentes do pessoal que quer começar o tratamento da manual, mas ainda tem um certo entrave, um certo receio, e colocar todos em um mesmo vídeo. Então bora lá, galera, bora desmistificar a manual. Bom, então vamos começar com o mais básico. O que seria a Manual? Bom, a Manual ela é uma empresa de origem britânica. Ela foi fundada em 2018 e ela desembarcou no Brasil em 2020. Ela é uma plataforma de saúde que conecta pessoas que querem fazer o tratamento da calvície com especialistas no assunto, que indicam o melhor tratamento para cada caso, né? Então, os tratamentos eles são personalizados de acordo com cada caso. Tudo é feito através de um questionário de saúde. Esse questionário é feito 100% online e a partir das respostas, os especialistas avaliam cada caso e indicam o melhor tratamento. Então, basicamente é isso, galera. A Manual é uma plataforma de saúde que conecta pessoas que buscam o tratamento contra a calvície com especialistas aí no assunto. O principal foco da Manual é o tratamento contra a calvície. Mas afinal, o que seria a danada da calvície? Bom, essa condição ela tem um nome um pouco mais pomposo, seria alopécia androgenética, e ela faz com que 50% dos homens que atingem os 35 anos comecem a perder cabelo. O principal culpado é um hormônio chamado DHT, é a dihidrotestosterona. Ele é um derivado do hormônio testosterona, só que ele é mais agressivo. E aí as pessoas que têm uma certa intolerância a ele, esse hormônio acaba destruindo os folículos capilares, né? Então ele acaba fechando aos poucos os folículos e aí não nasce mais cabelo em determinada região, né? A calvície, ela não tem cura, ela só tem tratamento. E ela também tem alguns aceleradores que podem ser de acordo com a rotina, né, das pessoas. Então as pessoas que têm muito estresse no dia a dia, que têm alguma deficiência hormonal, que utilizam anabolizantes ou alguma deficiência nutricional, pode acabar causando uma aceleração aí no processo de calvície. Então, como eu falei para vocês, ela não tem cura, porém ela tem tratamento e o melhor tratamento é com a Manual, galera. Bom, galera, agora eu vou falar com vocês sobre algumas estatísticas do tratamento da calvície, da Manual. Então vamos lá. Como eu tinha falado para vocês no tópico anterior, metade dos homens que chegam aos 35 anos, eles começam a perder cabelo e simplesmente nem percebem, né? Muitas vezes quem começa a perceber que está perdendo cabelo seria uma pessoa mais próxima, né? No meu caso, a minha noiva que falou para mim que eu estava começando a perder cabelo. Então, quanto antes você, homem, começar a reparar, né, no seu couro cabeludo e começar um tratamento, vai conseguir evitar a calvície. Bom, a Manual ela tem uma taxa de efetividade de 94% para os homens que usaram o tratamento combinado dos medicamentos finasterida e minoxidil. Eu vou deixar aqui na descrição um link para cada um
destes medicamentos com os especialistas parceiros falando sobre como eles atuam. Beleza, galera? E a outra estatística bem interessante também seria que a Manual já ajudou no Brasil mais de 500 mil homens a recuperar a sua autoestima. Então é isso, galera. O que vocês estão esperando aí para começar o tratamento? Bom, galera, agora a gente vai falar sobre mitos. E na verdade eu vou falar somente de um mito, tá? E que esse é um dos principais entraves dos homens para começar o tratamento contra a calvície, que seria sobre os medicamentos contra a calvície podem deixar com disfunção erétil e deixar com o popular broxa, né? Então, vou mostrar aqui para vocês que isso é um mito, tá? Então, vamos lá. Os medicamentos finasterida e dutasterida são medicamentos amplamente utilizados no tratamento da calvície masculina e da hiperplasia prostática benigna, com milhões de pacientes tratados em todo o mundo há décadas. Em relação aos possíveis efeitos colaterais sexuais, como diminuição da libido, dificuldade de ereção ou alterações na ejaculação, os estudos clínicos mostram que esses eventos são pouco frequentes. Nos principais estudos clínicos com finasterida, os efeitos colaterais sexuais ocorreram em aproximadamente 1% a 3% dos pacientes, uma taxa relativamente baixa. Além disso, em muitos casos, esses sintomas melhoram espontaneamente com o tempo ou após a interrupção da medicação. A dutasterida, que é um medicamento da mesma classe, apresenta um perfil de segurança semelhante, com baixa incidência de efeitos colaterais sexuais nos estudos clínicos. Também é importante considerar que a percepção desses efeitos pode ser influenciada por diversos fatores, incluindo ansiedade, expectativa de efeitos colaterais ou outras condições de saúde. Alguns estudos mostram, inclusive, que pacientes informados previamente sobre possíveis efeitos podem relatar sintomas com maior frequência, um fenômeno conhecido como efeito nocebo. De forma geral, quando prescritos com acompanhamento médico adequado, finasterida e dutasterida são considerados tratamentos seguros e eficazes para a queda de cabelo. Caso algum efeito colateral ocorra, o médico pode avaliar ajuste de dose, formulações tópicas ou outras estratégias terapêuticas. Por isso, a recomendação é sempre realizar o tratamento com acompanhamento médico e relatar qualquer sintoma para avaliação individualizada. Resumindo, galera, então assim, até pode acontecer, porém é muito raro. E caso você perceba algo neste sentido, deve entrar em contato com o time clínico por WhatsApp, já que o cliente conta com acompanhamento durante todo o tratamento e verificar com um profissional especialista se é possível substituir a medicação. Então, o legal deste tratamento é que você vai ter esse acompanhamento exclusivo e individualizado, onde você vai poder mostrar seus resultados, compartilhar, e você também vai poder mostrar se acontecer algum efeito colateral, tá, galera? Então, é isso aí. Se precisar, tem como entrar em contato por WhatsApp. Bom, se você até agora não se convenceu que o tratamento com a Manual é o melhor contra a calvície, então eu vou contar para vocês sobre a minha experiência com a Manual. Bom, eu faço o tratamento, eu tenho minha jornada com a Manual desde setembro de 2023, tá? Então, mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui é o medicamento aí que eu tomo diariamente, tá? Então, cada organismo é de um jeito, né? Cada tratamento é personalizado, como eu falei para vocês. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Então, por isso que tem todo esse acompanhamento individual. Então, como eu falei para vocês, desde setembro de 2023 eu venho com essa jornada com a Manual e colhendo grandes resultados. E meus resultados começaram a aparecer a partir do 4º mês de tratamento. Eu venho de uma família, né, onde meu pai perdeu cabelo muito cedo. Então, quando ele tinha 24, 25 anos, ele já estava careca.
né? A maioria dos irmãos dele, primos, né? Todos tiveram problema com calvície, isso bem antes, né? Da idade que eu tenho hoje. Hoje eu tô com 35 anos e tô com bastante cabelo, né? Então eu consegui desacelerar esse processo de calvície, porque eu lembro que na época de faculdade todo mundo sempre falava das minhas entradas, né, que eu ia ficar calvo, tudo, e eu achava que era brincadeira, né, até a minha noiva começar a reparar que realmente eu estava perdendo muito cabelo e estava ficando com bastante entrada. E isso, em setembro de 2023, eu tomei essa decisão de começar essa jornada. Eu fiquei um ano fazendo esse tratamento com a manual, e aí em setembro de 24 eu acabei parando por 3 meses. E aí eu lembro que em dezembro de 24, a minha noiva de novo, ela chegou para mim e falou assim: nossa, seu cabelo tá ficando ralo novamente. Então aí que eu percebi de vez que o tratamento funcionava muito bem, né? Então em janeiro de 25 eu voltei a fazer novamente o tratamento, voltei a jornada e não tenho do que reclamar, galera. Então, tudo que eu estava começando, né, a perder aqui em cima, entradas, tudo, hoje eu já não consigo mais enxergar. E uma grande coincidência, né, que aconteceu comigo, né, não sei se é por conta do tratamento, né, então assim, como eu falei para vocês, cada caso é um caso, né, em meados aí de 2024, né, eu comecei a ter uns problemas com a minha barba, eu comecei a ter umas falhas na barba, né, então deixar aqui para vocês verem até como que tava. Eu acredito que seja por questões emocionais, estresse no trabalho, tudo. E depois que eu comecei a minha jornada, eu comecei a ficar com a barba mais cheia, tá? Então, como eu falei para vocês, coincidência? Pode ter sido o tratamento? Não sei, galera. Cada caso é um caso, todos os tratamentos são personalizados, como eu falei para vocês. Então, essa é a minha jornada com a manual, né? Então, eu não falo daquilo que eu não conheço, né? Eu não indico aquilo que eu não uso. Então, por isso que eu estou falando para vocês aí da manual, né? A manual realmente funciona e você deve dar uma chance aí para esse tratamento contra a calvície. Beleza, galera? Então, navegando um pouco pelo site da Manual, antes da gente começar a avaliação, nós temos aqui as informações que eu já tinha falado para vocês anteriormente, né? Então já são mais de 500 mil homens tratados no Brasil. Aqui nós temos alguns resultados aí fantásticos de clientes aí da Manual. Os tratamentos com base na ciência para diminuir a queda e promover o crescimento capilar, com 94% de efetividade, né, combinando finasterida e minoxidil. Aqui nós temos a evolução do tratamento, então de 3 a 6 meses já começa a ver alguns resultados. Aqui uma solução prática e segura, são tratamentos comprovados, com frete grátis, como eu falei para vocês, e chat com especialistas, né? Eles entram em contato para saber como está o seu tratamento e você pode enviar fotos, né, de como está o seu tratamento, contar é, o que está acontecendo contigo, e aí eles vão também te dando orientações, né? O mais legal da manual é isso, né? Porque você pode muito bem pegar a receita, comprar na farmácia, tudo, mas a manual tem tudo num local só. Fica muito mais fácil e você tem todo esse acompanhamento que quando você compra, né, numa farmácia, tudo separado, você não vai ter esse acompanhamento. Então tem uma combinação personalizada de tratamentos, né? Então personalizado é por pessoa, não existe uma receita mágica para todos, né? Isso vai ser de acordo com o que você responder no seu questionário. E aqui a gente tem mais informações, né? Consulta médica avulsa, farmácia online, as opções de planos. Aqui está manual na mídia. E aqui nós temos também dúvidas, né? Então, se você está com dúvidas sobre calvície, o que seria minoxidil e finasterida, efeitos colaterais, então você pode tirar as dúvidas por aqui. E as farmácias credenciadas, né? Então, dando uma geral aqui no site da Manual, agora a gente vai começar a avaliação.
Como eu já tenho conta na Manual, então eu vou usar um outro e-mail que eu tenho para fazer essa avaliação e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Bom, então começa com um questionário, né? Vamos fazer algumas perguntas para encontrar o seu plano ideal, né? Como está o seu cabelo? Aqui a gente lê os termos de consentimento, os termos de condições, e aí a gente começa a responder os questionários. Qual imagem mais representa a situação do seu cabelo hoje, né? Então, eu vou responder como se eu tivesse começando o tratamento. Isso lá em 2023 que eu comecei a fazer. Então, eu estava com entradas. A sua perda de cabelo tem sido gradual? Sim, está piorando aos poucos. Como você descreve o seu tipo de cabelo? Meu cabelo é um cabelo mais oleoso. Existe histórico de calvície na sua família? Sim, existe, né? Praticamente todos os meus tios, primos tiveram calvície. O que você busca no seu tratamento para queda capilar? Então, no meu caso, seriam as duas opções: recuperar o meu cabelo e impedir o aumento da calvície. A Manual já ajudou milhares de homens a recuperar o cabelo e prevenir quedas futuras, e aí aqui nós temos antes e depois de alguns clientes. Então agora a gente vai falar da nossa saúde. Então vamos lá. Você teve algum problema no couro cabeludo recentemente ou em outras partes do corpo? Não. Você já fez algum tratamento contínuo para queda capilar por mais de 12 meses? Então, como eu estou fazendo como se fosse a primeira vez? Não. Você já teve alguma das seguintes condições médicas, né? Então, como vocês podem ver, é um questionário bem completo, né? E não é somente sobre cabelo, né? Ele é de toda a sua parte aí de outros problemas que você pode ter no corpo, né? Então, no caso aqui, eu não tive nenhuma. Então, assinalar a última. Você tem alguma alergia ao minoxidil, finasterida, dutasterida, sal palmito ou lactose? Que aí seriam os medicamentos que podem ser prescritos, né? Então, não. O que você busca no seu tratamento para queda capilar? Então, aqui ele te dá as opções que os remédios eles podem é, vir a te dar como eficácia, né? Então, no caso, o medicamento mais eficaz disponível, medicamento mais prescrito, medicamento natural, mas com menor eficácia. No meu caso, seria o mais eficaz disponível. Qual tipo de minoxidil prefere? Aqui tem comprimido e aqui tem spray. Para mim, o mais eficaz é comprimido. Agora que a gente já respondeu todo esse questionário, a gente vai aqui para o plano da manual de acordo com as minhas respostas. Então eles começam a avaliar, né, de acordo com o que eu respondi. E aí vamos ver o que aparece aqui. Acompanhamento contínuo, né, como eu falei para vocês, a manual sempre entra em contato para saber como que está a sua evolução. Os tratamentos são seguros, né, as farmácias parceiras, como eu tinha mostrado no final. E aí a gente vai conhecer o plano, o melhor plano para minha condição. Então agora carregando. Então essa daqui seria do meu cupom, né? Aí no caso eu vou colocar aqui o meu outro e-mail, né, que ainda não tem. Então, usando o meu link, aí precisa colocar esse e-mail e aí ele já vem com o desconto de 40%. E aqui está, você garantiu o seu brinde exclusivo, como eu falei para vocês, no mês do consumidor. Então aqui ele mostra, né, qual é o meu melhor tratamento, que seria um bloqueador de DHT, da dihidrotestosterona, mais ativador de crescimento. Então, no caso, eu posso ter cápsulas únicas, que seriam os dois remédios combinados, ou cápsulas separadas, né? Então, aqui ele explica um pouquinho mais do tratamento, né, que é o indicado para mim,
R$ 46,44 por mês, né? Se não tivesse o desconto seria R$ 77,40. Se eu colocar em Saiba Mais, ele aparece mais informações, né, sobre os medicamentos. Bloqueador de DHT, né? Ele estimula combinação de tratamento que atua na principal causa da calvície, o hormônio DHT, e estimula o nascimento de novos fios. Então ele é um bloqueador que bloqueia, né, esse hormônio que é o principal vilão da calvície. E aqui nós temos mais informações aí sobre este tratamento. Então aqui também a manual coloca algumas outras opções, caso você queira, né, shampoo anti-queda, biotina, se eu colocar todos estes adicionais, né, esse seria o valor R$ 84,96, mas eu não quero estes adicionais, então vamos apertar aqui em remover, e aí ele me dá com o desconto de 40%, e já vem com o brinde da semana do calvo, né, que seria do mês do consumidor. Aí vamos continuar com esse plano. E aqui você pode escolher entre 6 meses, que é um maior desconto, ou entre 3 meses. Eu fortemente indico para vocês os 6 meses, né, porque como eu mostrei anteriormente para vocês, entre 3 e 4 meses você já começa a ter um resultado, né? Há 3 meses ainda você pode não ter muito resultado, então 6 meses você já vai ter um resultado muito legal. Então eu fortemente indico os 6 meses. E aqui nós temos compare as parcelas, perguntas frequentes, quando vou receber meu tratamento, as minhas necessidades mudaram ao longo do tratamento, que tipo de suporte eu recebo com o meu plano, porque o plano de 6 meses é o mais recomendado, vocês enviam um aviso antes da minha próxima entrega. Então vamos dar um continuar. E aqui ele vem com um resumo da compra, aqui vem com a bag, né, da semana do calvo, tudo R$ 278,64, que dividido dá R$ 46,44 por mês. Esse é o valor do plano semestral. Vou fazer uma continha boba aqui. Então, este valor mensal dividido por dia, ele vai dar R$ 1,55 por dia, né, para você poder recuperar o seu cabelo, né, para você ter a sua autoestima novamente, não comemorar mais o dia do calvo, né, já que a gente tá em março, eu estou gravando esse vídeo em março, né, então vale muito a pena, galera. E aí aqui ele pede para você criar uma conta, né, eu já tenho a conta na manual, mas em outro e-mail. As informações de entrega, como eu falei para vocês, vem numa caixa bem discreta, né, uma caixa que não mostra nada do tratamento, né, porque ainda tem muita gente que tem esse tabu com relação ao tratamento, e o método de pagamento aqui de cada um, né, que aceita o cartão de crédito. Então é basicamente isso, galera. Então este aqui é o site da Manual. Eu tenho certeza que se vocês fecharem com a Manual, vocês vão estar dando um grande passo aí para estar vencendo a calvície, né? E tá retomando com a sua autoestima novamente, assim como aconteceu comigo também, galera. Então é isso aí. Bora lá, bora ser manual, galera. Um abraço para vocês.